gostaria de agradecer especialmente a Dora a oportunidade, né, do trabalho. É sempre bom a gente contribuir com aquilo que a gente pode, né, com o nosso tempo, né, com o estudo. Assim a gente aprende, né, em primeiro lugar, né, que somos os necessitados maiores, e aí a gente compartilha e reparte. Né? Então esse tema, Justiça das Aflições, está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? É um tema que nos traz consolo, assim como toda a obra, né? Mais especialmente. Lembrando que depois dele, capítulo 6 fala do Cristo Consolador. Então, primeiro a gente fala um pouco do sofrimento, do porquê, das aflições, e depois o Evangelho oferece a consolação do Cristo. Né? Então, vamos refletir, né, em torno das nossas dores, né? Por que elas acontecem, e refletir um pouco a respeito do nosso próprio fortalecimento, refletindo a respeito das dores. A gente precisa, a gente se fortalece, se refaz quando a gente pensa sobre isso. Então, o Evangelho, capítulo 5, trouxe aqui aquela capinha lá do capítulo, né? Então, aborda a justiça das aflições. Principalmente vamos tratar das causas atuais das aflições e das causas anteriores das aflições. Né? É um capítulo bastante rico. Eu sou aprendiz, né, ainda de palestrante, né? Desenvolvo essa atividade, ainda estou aprendendo. E aí eu trago assim de uma maneira na forma de estudo mesmo, até por conta da minha formação, né? Então, eu trago aqui o início, né, do capítulo que fala, está escrito em Mateus, que é a fala de Jesus, que fala, né, dos bem-aventurados, né? Que bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos, sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é dele o reino dos céus. E Jesus nos traz isso. Mas a gente tem que pensar e refletir quem são esses que choram. E lembrar que só é consolado quem chora. Então, a gente tem que lembrar que às vezes a gente está no mundo da revolta, com aquela dor que nos chega, e aí não se chora. Jesus traz a consolação para aqueles que já estão preparados para a consolação. Né? Então, é uma das reflexões que o capítulo nos traz. O item 2 fala: bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora têm fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque viveis. Né? Então, Jesus chama aqueles que realmente estão passando por experiências de pobreza, de dificuldade, de todas as dificuldades, né? Que ele traz. E aí, Lucas, no capítulo 6, diz assim: mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. A gente pode pensar assim: será que os ricos não merecem o consolo de Jesus? Né? Mas aí está se referindo principalmente àqueles que fazem mau uso da riqueza. Aqueles que estão oferecendo trabalho, contribuindo para o melhoramento de outros, não cabe aqui nessa fala. Ele está falando daqueles que desperdiçam os bens que Deus oferece para o progresso de todos. Né? Então, o capítulo, o item 3, a partir do item 3, né, Kardec, porque aí Kardec, né, escreve, né, explicando, contribuindo, né, aumentando a informação desses itens que Jesus fala, né, sobre o sofrimento.
Né? Então, essa fala de Jesus, esse chamado de Jesus, ele só consola a gente se a gente lembrar da vida futura, né? Se a gente lembrar de reencarnação. Porque se a gente lembrar das imensas dificuldades porque passam aí as coletividades, as pessoas mundo afora, se a gente pensar que só existe uma vida, uma existência, a gente pode achar que Deus é injusto. Se a gente não pensar e não lembrar desse pilar, desse princípio básico da doutrina espírita, que é a reencarnação. Então, somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Então, sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Então, se imaginarmos que não teríamos outras oportunidades, outros espaços, campos de trabalho, espaços de vida, a gente vai achar que isso é injusto, se fosse só uma existência, né? Se não lembrássemos da vida futura. Então, tudo isso seria engodo, seria enganação. Jesus chamar e dizer aos pobres que eles serão felizes se só existisse uma existência. Então, mas mesmo lembrando da reencarnação, Allan Kardec ainda lembra que, mesmo assim, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Então, o que é que ele lembra aí nesse trecho? De que mesmo nós que temos essa certeza da vida futura, da reencarnação, mesmo para nós, há essa dificuldade de entender o papel do sofrimento, da aflição em nossas vidas. Né? E aí, ele diz assim, mas então pergunta-se, por que uns sofrem uns mais que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? A gente pode até se perguntar assim também, né? Porque, se coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parecem sorrir? Se a gente não estiver lembrando da reencarnação, da responsabilidade que temos de nos melhorarmos, a gente pode achar isso injusto. Em algumas situações. Por exemplo, há um 2015, 2016, em que houve um grande número de crianças nascidas com a doença por conta da Zika vírus, houve um caso de uma jovem que estava grávida de gêmeos, e um bebê nasceu com microcefalia e o outro não, um bebê normal. Da mesma barriga, infectada pelo mesmo vírus, um bebê normal e um bebê com microcefalia. A gente pode imaginar por que aconteceu isso, né? A gente pode achar isso injusto. Como é que um bebê vai ter todas as oportunidades da vida normal e o outro vai ter todas as dificuldades? Se a gente não lembrar desse princípio básico de que Deus é justo, que Deus é soberano, Deus sabe mais do que nós e que ali há um motivo para que aquilo tenha ocorrido com aquela família, com aquela mãe, com aqueles filhos. Né? Do mesmo jeito a gente pode pensar porque uns estão na miséria e outros não, porque uns têm dificuldades e outros não. Né? Então, às vezes a gente não... Ele diz assim, que nem se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos. Né? Às vezes você vê os maus progredirem, né? E muitos com menos, com bem pouco, né? Então, os homens virtuosos sofrendo ao lado de maus prosperam, né? E aí Kardec vai explicando que a fé no futuro consola, e pode consolar, né? Mas, e infundir paciência, e é isso que devemos ter, paciência, né? Mas também não explica, né? E isso pode nos parecer injustiça, né? Mas a gente admite a existência de Deus, né? Somos crentes na existência de Deus, e ninguém pode conceber sem o infinito das perfeições, que é Deus. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, tem toda a bondade, senão não seria Deus, e é soberanamente justo e bom. Né? Então, ele não iria agir caprichosamente querendo que, por exemplo, uma criança sofresse e a outra não. Né? Não iria agir com parcialidade. Então,
essas dificuldades, que o Evangelho chama de vicissitudes, elas derivam de uma causa, porque Deus é justo, essa causa deve ser justa, né? Então há de ser justa essa causa. E cada um de nós deve pensar, né, nos ensinos de Jesus, e Jesus nos colocou na direção de Deus, e hoje a gente está mais maduro para compreender através da doutrina espírita essas diferenças que existem vida afora, nas vidas afora. Então, há duas vicissitudes da vida, né? De duas espécies, né? De duas fontes vêm essas dificuldades, né? Umas, às vezes, causada por nossa vida presente e outras fora desta vida. Então, muitas das nossos sofrimentos, das nossas aflições, são causados por nós mesmos nesta vida. E outras vezes, quando a gente não tem nesta vida explicação para essa aflição, para esse sofrimento, é de fora desta vida, de existências anteriores, né, que trazemos, né? Então, as origens dos males terrestres, né, são consequência natural, muitas vezes, do caráter de nós mesmos, né? Então, a gente precisa refletir sobre o nosso caráter, né, atual, o nosso proceder, né, nossos pensamentos de cada dia. Porque, às vezes, a causa desse sofrimento não é de existência passada, mas de existência de agora, do nosso proceder de agora. Será que estamos nos melhorando? Será que estamos pensando melhor a cada dia? Será que o nosso proceder é o mais justo possível, né? Então, o Evangelho diz: quantos homens caem por sua própria culpa? Então, se a gente for refletir, na verdade, todos os nossos sofrimentos são causados por nós mesmos. E às vezes a gente culpa Deus, culpa a mãe, culpa o pai, culpa o irmão, culpa o vizinho, e não direciona, não reflete de que aquele sofrimento é causado por nós próprios, né? Por nossas próprias ações, né? Por, às vezes, por imprevidência, por não estarmos vigilantes, não estarmos em prece, às vezes por conta do nosso orgulho, e temos orgulho de pedir auxílio, né? Às vezes temos o orgulho de não fazer uma prece e achar que nós somos merecedores da assistência divina. Às vezes a gente tem o orgulho de achar-se autossuficiente, né? E ambição muitas vezes nos traz aflição. A inveja, que é a coisa mais triste do que a pessoa pensar 24 horas por dia na vida do outro e esquecer da própria vida, né? E aí isso traz sofrimento, né? Quantos arruinam por falta de ordem, de perseverança, de organização de si mesmo, né? De não saber, muitas vezes, nós não sabemos limitar nossos desejos. Às vezes a gente quer tudo para nós de forma egoísta, sem nunca pensar no outro, né? No nosso próximo. Que às vezes é o próximo que está dentro da nossa casa. Porque às vezes a gente quer estar para olhar para fora, mas às vezes a nossa maior responsabilidade, a nossa maior caridade, ela deve ser exercida dentro dos nossos lares, com aqueles que estão ali, que Deus colocou próximo de nós para que possamos entrar em harmonia e em equilíbrio, né? Então, quantas uniões, olha, chamam uniões desgraçadas porque é resultado de um cálculo de interesse. Então, muitas uniões acontecem não por amor, mas por interesse, por algum cálculo. E isso traz sofrimento, né? Vaidade, né? Quantas dissensões, discussões, né? Por posições, querendo mudar de qualquer maneira a opinião do outro, né? E aí o Evangelho chama de funestas disputas. Se a gente evitar, se a gente formos mais moderados, isso alivia, né, a aflição. Ou, ao contrário, né, se a gente coloca mais e mais fogo nessa história de querer a qualquer custo, né, mudar, modificar o outro, sendo que o nosso papel é de mudarmos a nós mesmos, né? A gente não vai ter como modificar o outro, a gente modifica a nós mesmos, né? Quantas doenças decorrem de intemperança? Há estudos aí que comprovam de que a pessoa muitas vezes infarta depois de uma emoção forte,
às vezes tem um AVC, né, um derrame, por conta de uma briga em casa, né? Então, às vezes, traz enfermidade, às vezes a pessoa guarda mágoa, anos e anos, e aquela mágoa daqui na frente vai aparecer um câncer ou alguma doença crônica, né? Autoimune. Quantos pais infelizes com seus filhos porque não combateram desde o princípio as más tendências? Então, é outra coisa que nos faz aflição, né? Os filhos. Às vezes o Evangelho nos indica que a gente deve combater. Como assim que a gente faz com a árvorezinha, quando ela está pequenininha? A gente coloca uma talazinha, bota ali, amarra para ver se ela fica mais retinha. A gente está ali querendo que ela se endireite. É assim que a gente deve agir com os filhos, né? Dar o melhor de nós no sentido da atenção, do carinho, do afeto e dar o melhor de nós para que no futuro eles possam responder com gratidão, com afeto também. Né? Então, às vezes, somos indiferentes, né, com os nossos entes mais próximos, né? E aí vamos receber em troca indiferença no futuro, se não agora nessa existência, numa existência futura, né? Vamos receber secura, vamos receber aspereza, né? Se a gente não semear amor. Devemos semear amor, semear afeto, atenção, para que a gente possa passar por esses momentos de aflição e de dor de uma maneira sem a revolta, de uma maneira que a gente cresça e melhore. Né? Então, o Kardec diz: interrogue fielmente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Às vezes a gente fica querendo culpar o outro, não se interroga, mas cada um no seu íntimo, no seu interior, interrogar a si próprio, vai perceber que muitas das dores que nos afligem, né, são causadas por nós mesmos. Né? A quem então há de homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Né? Então, o homem em grande número de casos é o causador de seus próprios infortúnios, né? Coloca. Em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante acusar a sorte. Ah, eu não tenho sorte. Aí quer passar no concurso, mas não estuda. Ah, eu não tenho sorte de passar nesse concurso. Mas como se não houve um esforço? Às vezes, a minha mãe não gosta de mim porque Deus me deu essa mãe. Mas a providência divina é tão boa que Ele me deu exatamente a mãe que você precisava, a mãe que eu precisava. Parente próximo, para o melhoramento de nós mesmos, para aprendermos a nos amar. Né? Então, a gente deve aqui, o Evangelho inteiro, esse capítulo inteiro, nos convida a mudar, né? A reformularmos, a recomeçarmos. Né? Não focar no que não temos, e sim naquilo que temos, né? De afetividade. Né? Então, os males dessa natureza fornecem uma notável contingente ao corpo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar para se melhorar moralmente. Então, nos aconselha a melhorar moralmente, né? Tanto quanto intelectualmente. Então, aconselha o estudo, aconselha o melhoramento moral das nossas ações, das nossas atitudes no dia a dia, para diminuir essas aflições, né? Então, a lei humana, ela atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. O que está dizendo nesse capítulo aí é que a gente, quando comete um erro, a lei humana nem sempre consegue punir por aquilo que a gente fez. Por exemplo, uma pessoa que comete um crime de assassinato, a justiça vai lá e chega a prender para proteger a sociedade daquela pessoa. Mas aquele que sofreu o crime, ele será, digamos assim, justiçado não pela justiça humana. Ali, aquela pessoa vai responder diante de Deus, né, por aquele que ele cometeu o crime. Não vai responder, a lei humana não vai conseguir abarcar. E às vezes a lei humana não consegue punir tudo que de errado às vezes a gente faz, porque tem coisa que a gente faz errado que ninguém vê, e mesmo assim é errado. Muitas vezes você não prejudicou assim, não está à vista,
Porém, é um erro, né? Mentir é errado, enganar é errado. A lei não vai prender porque a pessoa enganou o outro por uma coisa mínima, mas o erro está ali. E o Evangelho diz o tempo todo que por todos os erros que cometemos, responderemos, né? Em algum momento, né? Não fica sem resposta, não fica sem correção, né? Deus quer que todas as criaturas progridam, então não deixe impune nenhum desvio, né, do caminho reto, né? Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da lei que não acarrete inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Então responderemos de tudo que fizermos de bom, que aí temos créditos, temos méritos diante da lei, né, divina, e também daquilo que fizemos de forma equivocada, né? Daí segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou, usa o erro como pecado mesmo. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Então todos os sofrimentos que nos chegam é como se fosse assim um alerta. Olha, vou, e aí por isso o sofrimento chega, né? Dão-lhe experiência, faz-lhe sentir a diferença, porque a gente aprende muito com a dor. Às vezes mais do que sem ela. E a gente deve enxergar a dor como professora mesmo, como professor, né, de nossas vidas. E não enxergar só como um corretivo sem nexo, e sim como um momento de aprendizagem, né? Então, sem motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade no futuro. Então, se a gente não enxergar a dor dessa maneira, a gente pode só adiar, né, o nosso reajuste, o nosso reequilíbrio, né? Então, entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde. Às vezes a pessoa passa uma vida inteira, uma existência inteira no erro. E aí, quando chega no final da existência, é que vem a reflexão: oxa, se eu tivesse agido de outra maneira, mas eu já estou no final. E aí a doutrina espírita explica que não chegou no final, chegou no final daquela existência física, mas terão outras oportunidades. É claro que é mais vantajoso você se reformular o mais rápido possível, mas se não é possível naquela existência, Deus é muito bom, Ele providencia uma outra oportunidade para o crescimento, para o nosso crescimento, né? Então, às vezes a gente diz, se houvesse de recomeçar, conduzir-me de outra maneira. Às vezes a gente deseja o recomeço, né? Então, quando não há mais tempo, porque muitas vezes a gente não quer mudar por preguiça, né? A gente perde uma existência. E assim, acreditamos na reencarnação, mas a gente não pode também pegar o tempo todo e ficar dizendo, não, eu vou deixar para a próxima, eu vou deixar para a próxima. Cada existência que nos é concedida por Deus, ela é preciosa, porque aquela circunstância de pessoas que estão ali em torno de nós, ela pode demorar muito para ocorrer da mesma maneira, nunca vai ser igual. Então a gente precisa aprender a aproveitar, né, a nossa existência, né, de uma forma bem produtiva, para que o nosso crescimento seja o melhor possível, porque essas situações, essas circunstâncias podem demorar muito para se repetir. Você vê aí na literatura, os casos de André Luiz, muitos espíritos, né, que demoram séculos para reencontrar aquele a quem precisa pedir perdão, aquele a quem precisa se reconciliar. Então não podemos perder oportunidade. Então, se alguém pede, me faz um favor, façamos, né? Mesmo sem receber troca, né? Fazendo de coração, multiplicando o bem, né? E aí a gente cresce não só reajustando com a dor, a gente cresce também com a prática da caridade, que também a gente resgata nossos erros e as nossas dívidas com o bem, fazendo o bem. E muitas vezes aquele resgate que era enorme, que eu deveria, eu vou diminuí-lo e
vou passar pelaquela dor, mas de uma maneira mais resignada, de uma maneira mais fortalecida, pela prática do bem, pela prática da caridade. Ainda sobre as causas anteriores das aflições, no item 6 diz assim: mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também as quais, pelo menos na aparência, que é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Às vezes tem um acidente que todas as precauções não faria não ocorrer, né? Aí ele diz, às vezes as pessoas perdem entes queridos que são arrimos de família, né? Acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, reveses de fortuna, né? Que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, flagelos naturais, né? Acontecem furacão, acontecem enchentes, acontecem toda sorte de acontecimentos naturais que às vezes você não encontra causa, né, para aquilo, né? Às vezes nascem as crianças com algum defeito físico que vai impedi-la de ter um trabalho, de ter o próprio sustento, né? E aí é que a gente tem que lembrar dessas causas anteriores, né? Os que nascem nessas condições, nada hão feito na existência atual para merecer uma situação como essa, né? Sem compensação, né? Não podia evitar que são impotentes para mudar por si mesmos, né? Então, por que sois seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, há outros tão favorecidos, né? E aí a gente tem que enxergar a causa disso, de responsabilidades que tivemos em outras existências, né? Então, o que dizer, enfim, das crianças que morrem em tenra idade, que a vida só conheceram os sofrimentos, por exemplo, um bebê que não chegou a nascer, que espontaneamente sofreu o aborto, né? Que mal ele causou, se a gente não enxergar as vidas anteriores, fica difícil compreender, né? Então Kardec continua que problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seria a negação da bondade, da justiça e da providência divina, se se verificasse a hipótese de ser criada a alma naquele mesmo tempo, naquele mesmo momento, né? E aí a doutrina espírita esclarece, né? Que situações como essas são explicadas pelas nossas existências anteriores, né? Pelas vidas anteriores que tivemos. Quem fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para que se vissem nesse mundo, abraçam com tantas misérias, para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição? É um questionamento que ele faz no Evangelho, né? Então, a explicação nesse axioma, segundo a qual todo efeito tem uma causa. Tudo que nos acontece tem uma causa, tem um motivo. São efeitos onde tem uma causa, e desde que se admita um Deus justo, uma causa também há de ser justa. Então, se Deus é justo, a causa daquilo é justo, né? Precedendo sempre a causa, se este não se encontra na vida atual, há de ser uma vida anterior, né? Então, às vezes, a explicação para esse acontecimento é de uma existência anterior. Então, Deus não iria punir se a gente não merecesse, né? Deus é bom, Deus é justo, então não vai punir se a gente não merece. Então, o homem nem sempre é punido ou punido completamente na existência atual. Então, às vezes a gente acha que o mal está aumentando na Terra, mas o Evangelho nos esclarece, né? Que, às vezes, a gente faz, apronta, e fica uma existência inteira aprontando. Mas uma outra vem em condições difíceis, né? Vem com limitações físicas, limitações financeiras, né? A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se não espiar hoje, né, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. Então, se a gente está hoje em sofrimento, é porque antes ferimos, antes maltratamos, antes erramos. E agora estamos em processo de recuperação, quando estamos passando pelas aflições, né? Então, o sofrimento devido às causas anteriores, à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são sempre consequências de falta cometida, né?
Então, se foi duro e desumano hoje, poderá ser tratado duramente, com desumanidade. Né? Se a gente for orgulhoso, a gente pode nascer numa condição humilhante. Se foi avaro, se foi pão duro, egoísta, fez mau uso das riquezas, poderá vir em outra existência privada do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento com seus próprios filhos. E às vezes não precisa de uma outra existência. Nessa mesmo, a pessoa recebe de volta aquilo que plantou. Né? Então, assim se explicam pela pluralidade das existências e também da nossa Terra. A nossa Terra é um mundo ainda em que está aqui, nós somos espíritos ainda em adoecimento, ainda nos recuperando. Então aqui não vai ter ainda, né? Ainda estamos em processo de mudança, né? De recuperação, né? De nós mesmos. E isso explica essa quantidade de anomalias. No lugar tem pessoas que convivem bem em sociedades mais ou menos igualitárias e outros lugares em que há as dificuldades, as desigualdades e as diferenças, né? Então, ele nos convida, aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a apreender toda a série de existência, verá que a cada um é atribuída a parte que ele compete. Então, a situação em que estamos hoje é aquela que merecemos. Por isso que a gente não deve estar reclamando, nos queixando, não está perdendo tempo quando a gente se queixa, quando a gente reclama. A gente deve, ao contrário, né? Passar por aquele momento, sabendo o que é necessário para nós e visualizando uma vida futura, né? Nos recuperando daquilo que fizemos. Então, jamais deve olvidar que se acha um mundo inferior, ao qual somente suas imperfeições o conservam o preço. Nós só estamos aqui nesse mundo de sofrimento por nossa mesmo. Nós estamos, quando a gente se libertar, quando progredirmos, com certeza mereceremos um mundo melhor. Né? As atribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então, espíritos endurecidos recebem, né, dificuldades para conhecer, né, valorizar e aí retomar, né, se educar. Espíritos penitentes, desejosos de reparar o mal que hajam feito, de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Às vezes a pessoa que você enxerga ali, uma pessoa que está em muitas dificuldades, imerso, né, numa vida de dificuldades, mas ele enfrenta aquilo com dignidade, sem queixas. E esse é o que ele chama aí de desejoso de reparar o mal, né? O espírito penitente, né? Escolhe estar em sofrimento. Às vezes a gente está em sofrimento não só porque causou alguma coisa errada, mas porque escolheu melhorar mais rápido. E escolhe uma prova de dor, porque quer melhorar mais rapidamente, né? E aí não quer perder o fruto do seu trabalho de existências anteriores, né? Então as tribulações, ao mesmo tempo, são expiações do passado, que recebem nelas o merecido castigo e provas em relação ao futuro que elas preparam. E demos graças a Deus que em sua bondade faculta o homem de reparar os seus erros. Então devemos agradecer a Deus a oportunidade de fazermos a reparação, né? Se a gente não reparar, a gente estaria eternamente condenado ao não melhoramento. Então, não há crer, tanto que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração. E essas pessoas que não se queixam, que enfrentam a dificuldade, eles estão em progresso, né? Estão caminhando mais rapidamente do que aqueles que se queixam bastante. A expiação serve de prova, mas nem sempre a prova serve de expiação, né? Então, a expiação é correção, né? Geralmente as pessoas ainda estamos em processo ainda de queixas, né? A prova é uma tarefa que a pessoa escolhe para o melhoramento mais rápido, né? Mas as duas coisas são sinais de inferioridade, né? Porque enquanto a gente tiver alguma manchinha, alguma mácula de erro, ainda assim estaremos vinculados ao mundo de provas e expiações, né?
Pode, pois, o espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar. Então, muita gente está num local de dor e de sofrimento porque está ali com uma tarefa, com uma missão, né, de auxiliar o outro e de crescimento próprio. Né? Então, esse é mais recompensado, né? Ele sai mais vitorioso, quanto mais rude terá sido a luta. Então, quanto mais dura é a prova e ele sai dali, daquela prova, daquele momento de dificuldade, ele sai com mais mérito diante de Deus. Né? Tais são essas pessoas de instinto naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem nada de mal haverem trazido, né, de precedentes existências, que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que a possam suportar sem murmurar. Então, essas pessoas, e a gente deve seguir esse exemplo delas, né, de pedir a Deus que nos fortaleça, né, diante das dificuldades, para que a gente não se queixe, né? Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas. Né? Então, aquele que está se queixando ainda está no processo de expiação. Né? E aí as pessoas às vezes se revoltam contra Deus. Né? Então, sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente. Essa pessoa busca o sofrimento voluntariamente, escolhe lá no mundo espiritual vir passar por aquele momento de dificuldade. Né? Então, é um forte sinal de progresso e de resolução. Né? Então, os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada aos mundos ditosos. Então, só entraremos nos mundos melhores, em que o bem prevaleça, quando não tivermos mais mancha nenhuma em nós, nenhum sinal de maldade, nenhum sinal de egoísmo, nenhum sinal de orgulho em nós. Né? Então, qualquer coisa vai interditar a nossa entrada. Né? Assim como Kardec compara os passageiros de um navio em que há doença lá. Chega num porto, as pessoas não saem, porque precisa primeiro curar a doença ali dentro. É igual ao nosso planeta Terra. Ainda temos muitos doentes aqui. Para esse mundo aqui regenerar completamente, é preciso que todos, né, melhorem. Então, mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expandindo pouco a pouco de suas imperfeições. Então, a cada existência, a gente vai melhorando um pouquinho, né? As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Né? Então, a gente possa receber essas provas de uma maneira tranquila, que elas são para o nosso bem, né? Então, com as expiações, elas apagam as faltas, purificam, são o remédio, né? A dor, a aflição é um remédio necessário para a nossa cura. Quanto mais grave é o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Então, se a doença é grave, o remédio vai ser forte. Então, às vezes, a dor é grande, mas é necessário passar por esse remédio. Né? Então, aquele que muito sofre deve reconhecer que muito tinha expiar. Então, se tem um sofrimento grande, é porque eu devo ter feito alguma coisa bem grande também. Né? Então, deve regozijar-se a ideia da sua próxima cura. Então, pensando para o futuro, né? Dele depende pela resignação tornar proveitoso o seu sofrimento e não estragar o fruto com suas impaciências. A gente é impaciente quer melhorar rápido, né? Mas toda dor tem o seu processo, tem o seu tempo, né? E a gente precisa desse tempo, porque às vezes a gente melhora aqui hoje, mas amanhã a gente comete um outro deslize, né? E aos poucos a gente precisa ir melhorando até nos depurarmos, né? Para recomeçar, né? A cada dia, a cada momento. Né? Então, meus irmãos, esse capítulo é muito rico, né? Dá para complementar com algumas instruções também do Livro dos Espíritos, mas eu preferi trazer ele completinho para que a gente possa refletir, né, sobre sobre as dores, sobre nossas dores. Né? E é isso que eu trouxe para a gente estudar hoje. Eu agradeço demais a
a paciência de vocês e se tiver alguma dúvida, estou à disposição.